Capítulo 23. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Esquivando-me das emoções que a proximidade com aquela casa trazia, tornei a realizar meu trabalho diligentemente nos dias seguintes. Finquei a foice na terra com força para fugir dos meus pensamentos atormentadores. O sol estava forte o suficiente para fazer uma manada de cavalos selvagem desmaiar. Estávamos caminhando para o fim da colheita e a tarefa árdua me dava desculpa perfeita para não deixar minha mente vagar para muito longe. Bufando, fiz uma pausa e coloquei uma mão em meu decote, puxando-o para baixo para ganhar um pouco de ar. Mirei a casa grande discretamente e parei os olhos na entrada por algum tempo. Foi o suficiente para Lia e sua amiga darem risadinhas. "Não lhe falei? Você me deve 10 espigas." A primeira disse para a outra. Olhei para minha amiga. "Que foi?" "Estávamos apostando quanto tempo você demoraria para voltar a espiar aquela porta." Apertei os olhos irritada. "Eu não estava espionando ninguém." Lia fez um estalo com a boca. "Não precisa mentir para nós. Você chegou bem carrancudo hoje cedo. Pelo visto, seu jantar naquele dia não correu como você esperava." Inspirei fundo e me coloquei ereta diante dela, segurando o cabo na frente do corpo, como se fosse um cajado. "Eu não quero mais falar sobre isso. Estou disposta a terminar o meu trabalho hoje, até o final da colheita. Sei que todos contam com a minha ajuda. Pelo menos aqui eu sei que vale alguma coisa." Minha companheira examinou meu rosto, entristecendo sua expressão. "Você não vale alguma coisa por conta do seu esforço, Ruth. O Senhor a ama pelo que você é, não pelos seus talentos. Quando Ele criou Adão e Eva no jardim do Éden, eles ainda não haviam feito nada. O Senhor olhou para eles e simplesmente disse: 'Isso é muito bom.' Deus falava da sua criação ser semelhante a Ele. Você não é o que você faz. Você é uma alma querida aos olhos de Deus, e tenho certeza de que Ele tem planos maravilhosos para você. Por isso Ele lhe trouxe até aqui. Sua visão limitada só não está conseguindo enxergar esses planos agora." Baixei os olhos envergonhada. Eu sabia que poderia me sentir completa apenas tendo o Senhor. Mas isso não impedia que houvesse desejos frustrados em meu coração. Sei que sim, mas já percebi que esses planos não envolvem o dono dessas terras. Então, por favor, não fale mais sobre isso. Tornei a me mover. Lia me lançou um olhar cheio de compaixão e indicou à amiga que retornasse às atividades. Ficamos em silêncio por longo tempo. Meus olhos enevoaram-se diversas vezes e não foi por conta do tempo abafado. Toda vez que ideias românticas sobre Boaz rondavam a minha mente, escancaravam a porta e entravam. Eu tentava manter o foco no meu serviço e até consegui evitar esses pensamentos por algum tempo, mas então o rosto dele aparecia novamente para mim. Lembrava-me de seu sorriso misterioso, do seu jeito firme de andar, de sua generosidade. Eu procurava analisar e expulsar as imagens menos honrosas, as mais carnais, mas elas continuavam surgindo, torturando-me. Era mais fácil quando eu ficava dolorida do serviço e precisava me esticar. Então, Boaz aparecia pela janela, ou montado a cavalo, ou praticando arco e flecha com Nadav, do lado da casa, e eu desmoronava de novo. Pensava nisso quando tomei um susto com o brado de Lia. "Chega!" Ela encravou a foice na terra. Mirei-a com os olhos franzidos e a boca em formato de O. "O que significa isso?" A senhora cruzou os braços. "Não vou ficar aqui vendo você com essa cara de funeral e o seu Boaz aparecendo naquela janela de minuto em minuto." Meu coração acelerou em meu peito. "Ele apareceu na janela de novo?" Evitei olhar para a casa. "Umas 20 vezes na última hora, e umas 300 dos últimos dias. O que está acontecendo com vocês? Desembucha." A outra trabalhadora que estava perto de nós parou sua tarefa e apoiou o queixo no cabo da pá, interessado no assunto. Eu suspirei. "Jantamos juntos naquela noite e ele deixou bem claro que quer me ajudar, mas não falou nada sobre me redimir." Os lábios e olhos negros de Lia se apertaram pensativos. "Não
faz muito sentido. Eu sou boa em enxergar essas coisas. Seu Boaz está interessado em você. Conseguimos ver isso na maneira como ele lhe olha. É verdade, opinou a outra garota, sentindo-se parte do assunto. Já existem até apostas aqui no campo de que agora o seu Boaz desencalha de vez. Senti um rubor subindo pelo pescoço. Os dilemas da minha vida estavam virando motivo de entretenimento dos camponeses. Passei uma mão na testa e fechei os olhos. Aquele assunto estava mesmo me desgastando. Eu não quero mais falar sobre ele. Minha voz soou cansada. Ambas continuavam me fitando. Hoje a colheita irá acabar e eu vou procurar outras coisas para fazer. Voltei a colher espigas, mas podia sentir o olhar das duas na minha nuca. Parem de sorrir e voltem a trabalhar! Recomendei, mas elas continuaram rindo e me examinando aos cochichos, como duas adolescentes encantadas. Espiei seus olhinhos brilhantes e expirei. Veja se ele está na janela, pedi, acenando com a mão. A tal menina deu 3 pulinhos. Olha lá ele! Mirei a casa pelo canto dos olhos e lá estava o alvo do meu amor. Assim que percebeu que eu o observava, Boaz virou a cabeça, como se contemplasse uma paisagem distante. Segurei o riso e espiei as meninas, que também deram risadinhas. Quando tornei a olhar para ele, contudo, vi que analisava 2 servas que passavam por debaixo da janela e meu sorriso diminuiu. Doía em minha pele imaginar que um dia ele se casaria com outra. Ou pior, que nunca o faria. Apenas passaria a vida desfrutando da companhia de várias moças. Aquela suposição me matava por dentro, não só por ele estar com outras mulheres, mas por imaginá-lo em uma vida de pecado e devassidão. Boaz, para mim, representava tudo de melhor e decente que havia em um homem temente a Deus. Desfazer aquela figura que criei em minha cabeça seria perder a fé na humanidade em geral. No fim do último dia, levamos os grãos debulhados para a eira, uma área plana onde os cereais eram açoitados com uma vara para que se soltassem da casca. Nadav me explicou que aquele tratamento às hastes dos cereais eram também um símbolo de como os inimigos de Israel eram golpeados e despedaçados. Por outro lado, disse ele, Boaz sempre dizia aos trabalhadores que aquilo também representava o tratamento esmagador que alguns homens impingiam a outros do próprio povo. A separação da palha, explicou meu amigo, era a ilustração da separação de justos e iníquos por meio do julgamento do nosso Deus. Aquela colheita abundante denotava a prosperidade e a bênção do Senhor sobre aquela terra. Esses significados eram muito fortes para os judeus, e tudo isso seria celebrado na festa que logo se aproximava. O trigo que fosse ficar na casa era armazenado em grandes vasilhames e guardado em um silo subterrâneo, junto com as primícias que seriam oferecidas na festa das colheitas a Deus. Nenhum cereal colhido podia ser utilizado antes desse dia. O resto era separado para ser vendido a comerciantes e uma pequena parte ficava reservada para ser entregue aos sacerdotes. Quando fomos ao local, onde guardávamos as ferramentas, os trabalhadores estavam alegres por terem chegado ao final e cumprido com sua tarefa. Lia cutucou meu cotovelo com o dela. A senhora Naama está olhando para cá com cara de poucos amigos. Ergui a cabeça e avistei a menina na frente da porta da casa, fulminando-me com os olhos e com as mãos na cintura. Deixe que olhe. Desviei, encostando minha foice perto de um celeiro. Eu não me importaria de terminar o dia sob o seu escrutínio. A cega já havia acabado. Sabia que ela não era nada clemente e teria como objetivo infernizar a minha vida. Mas jamais imaginei que seria abordada de uma forma tão brusca. Ruth! Berrou ela e me contraí ao ouvir aquela voz. Naama percorreu a longa distância entre nós furiosa, marchando por entre os trabalhadores. Algumas mulheres puxaram os filhos para perto de si, como galinhas protegendo os pintinhos de um predador. Um camponês que direcionava um jumento acelerou quando atravessava o caminho dela, com medo de ser atropelado. A jovem chegou perto de mim e agarrou um dos meus braços com força. Ei! Ela ignorou a minha interjeição e me puxou para caminhar. Mirei sua mão em mim. O que é isso?
Naama não virou para trás enquanto avançava para casa. É a sua recompensa pelo trabalho de hoje. Sua voz gotejava sarcasmo. Eu não era dotada de uma alma bravata, mas finquei os pés no chão e não deixei que me arrastasse adiante. O que quer que você tenha para falar comigo pode falar aqui, decretei. Tem certeza? Ela cruzou os braços, deixando um bracelete dourado reluzindo à luz do sol e quase me cegando. Quer mesmo que os seus colegas saibam que anda tentando seduzir o dono dessas terras para conseguir privilégios? Mentiu. Senti o nó se formar em minha garganta e minhas mãos começaram a tremer. Eu não era muito boa em confrontos diretos. Por favor, senhora Naama, não faça isso! Baixei o tom de voz e meus olhos ficaram cheios de lágrimas com aquela acusação insultante. Sabe muito bem que isso não é verdade. Eu respeito muito o Sr. Boaz. Ele é nada menos do que o meu patrão. Então por que não aceitou a oferta generosa que lhe fiz? Qualquer uma dessas criadas espalmou a mão ao redor com menosprezo. Daria a vida por uma oportunidade como essa. O que lhe prende desse lado de Belém? Fiquei em silêncio, mirando as pessoas ao nosso redor. O calor que eu já sentia antes começou a me sufocar e senti tudo girar à volta. Pisquei para desanuviar a visão. Isso mesmo! Naama puxou minha mão com violência. Você fica melhor caladinha. Vamos tratar já da sua transferência para a casa da minha irmã. Outra pessoa me puxou pelo braço livre. Ela não vai a lugar nenhum. Ouvi uma voz possante falar. Depois virei o rosto e dei de cara com Nadav. Ruth não é sua propriedade para decidir o que fazer com ela. Naama deu um puxão no meu antebraço, fazendo cabo de guerra. Meu ombro estalou. Quem você pensa que é para me dar ordens, seu criado insolente? Solte já essa serva ou vai se arrepender. Desculpe, senhora Naama, mas quem vai se arrepender é a senhora assim que o patrão souber o que está fazendo. Sabe muito bem como ele preza por seus empregados. A menção de Boaz. Naama finalmente me libertou. Meus braços tinham manchas vermelhas por conta dos seus dedos. Depois me fitou com os olhos apertados e girou os calcanhares para dentro de casa. Pisava o solo com tanta energia que o tecido de sua túnica parecia dançar em torno das pernas. Quando finalmente sumiu da minha vista, fitei o rosto de Nadav agradecida. Voltem a trabalhar! Ele ordenou aos trabalhadores que nos olhavam, curiosos e chocados com o que viram. Depois, virou-se para mim. Você está muito pálida, Ruth. Sente-se bem? Amparou minhas costas. Meus pensamentos ainda estavam tumultuados. Eu não sei. As palavras saíram falhas. Acho melhor levar você para dentro, para sair desse sol e tomar um copo de vinho com água. Não! Protestei, reparando o cenário à minha volta começar a rodar novamente. Não quero ver a senhora Naama de novo. Não se preocupe com ela, Nadav garantiu. A infeliz vai passar umas boas horas socando almofadas nos seus aposentos. Tenho pena de suas servas. Ela vira uma megera quando é contrariada. Mesmo assim, acho que prefiro... E essas foram as minhas últimas palavras antes de mergulhar na escuridão e desabar dos braços de Nadav no solo quente.